Argentina Primeira Nacional Estudiantes vs Deportivo Moro, Estudiantes Rio. Quarto, análise de resultados mais recentes. Estudiantes Rio quarto vence 13 jogos, tem 2 jogos que o resultado final foi um empate e perdeu 5 jogos nos últimos 20 jogos. Em conclusão, ganharam 65% de los jogos em seus últimos 20 jogos. Análise de resultados mais recentes. Deportivo Moro vence 10 jogos, tem 3 jogos que o resultado final foi um empate e perdeu 6 jogos em los últimos 19 jogos. Em conclusão, ganharam 53% de los jogos em seus últimos 19 jogos. Estudiantes Rio quarto. Estudiantes Rio quarto. Última análise de ambas marcam. Em jogos recentes, Estudiantes Rio quarto tem 7 jogos com um sim em ambas as equipes para marcar e 13 jogos com um não em ambas as equipes para marcar. Em conclusão, eles têm um sim em ambas as equipes marcaram em 35% dos jogos em seus últimos 20 jogos. Última análise de ambas marcam. Em jogos recentes, Deportivo Moro tem 5 jogos com um sim em ambas as equipes para marcar e 14 jogos com um não em ambas as equipes para marcar. Em conclusão, eles têm um sim em ambas as equipes marcaram em 26% dos jogos em seus últimos 19 jogos. Análise mais recente, acima de 2,5 gols. Neste mercado, Estudiantes Rio quarto obtive mais de 2,5 gols em 7 jogos e menos de 2,5 gols em 13 jogos nos últimos 20 jogos. Em conclusão, eles têm mais de 2,5 gols marcados em 35% dos jogos em seus últimos 20 jogos. Análise mais recente, acima de 2,5 gols. Neste mercado, Deportivo Moro obtive mais de 2,5 gols em 4 jogos e menos de 2,5 gols em 15 jogos nos últimos 19 jogos. Em conclusão, eles têm mais de 2,5 gols marcados em 21% dos jogos em seus últimos 19 jogos. Estudiantes Rio quarto. Estudiantes Rio quarto. Total de gols marcados e sofridos. Análise. Nos últimos 20 jogos, Estudiantes Rio quarto marcou 25 gols e sofreu 26 gols. Em conclusão, a Estudiantes Rio quarto marcou 125 gols por jogo nos últimos 130 gols por jogo nos últimos 20 jogos. Deportivo Moro e total de gols marcados e sofridos. Análise. Nos últimos 19 jogos, Deportivo Moro marcou 17 gols e sofreu 17 gols. Em conclusão, a Deportivo Moro marcou 0,89 gols por jogo nos últimos 89 gols por jogo nos últimos 19 jogos, fora ou casa.